Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que eu acho dos rumores recentes de que Emmanuel Macron seria o anticristo do final dos tempos. Bem, eu acho que eu vi algum título ou texto ou vídeo nesse sentido, mas eu nem me interessei em ler ou em assistir o conteúdo do vídeo. Depois de 40 anos de convertido a Cristo, eu já vi tantas previsões de fim do mundo por tsunamis, meteoros, guerra atômica. Já vi tantas marcas da besta, inclusive o código de barras, que era a marca da besta nos anos 80. E também os recentes chips do Obama, da Dilma e da Elma Chips. E já vi tantos candidatos anticristo que eu fiquei vacinado contra essa sinistrose que rola por aí, às vezes até entre cristãos. O YouTube elevou à enésima potência a capacidade dos que se empenham em aterrorizar os cristãos. Se o meu conselho valer alguma coisa para você, fique longe desses textos, desses vídeos de teorias conspiratórias. Você só está ajudando mentirosos e mitômanos a ganharem algum dinheiro com as propagandas, que são abundantes até nesses canais. Quando eu me converti a Cristo, a bola da vez para anticristo era o Mikhail Gorbachev. E como não poderia ser ele? Afinal, ele tinha até aquela marca na testa, né? Também já foram diferentes papas de diferentes séculos, e a prova para os papas serem anticristo era que estava escrito, nem me pergunte o quê, alguma coisa na testeira da mitra papal dele, alguma coisa que tinha a ver com 666, ou sei lá. A revelação do iníquo, do real anticristo, só acontece depois que a igreja for tirada da terra e o Espírito Santo juntamente com a igreja. E é por isso que eu não preciso me preocupar com o assunto. Nos tempos de Paulo ainda não existia o YouTube, mas já circulavam boatos assim pela web, pela rede da época, a rede de estradas romanas que espalhavam informações por todo o Império Romano. Paulo alertou os cristãos da Galácia de alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo, Gálatas 1:7. Ali era o caso de pessoas malignas que queriam privar os cristãos da segurança da salvação pela fé e por graça somente. Falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, escreve Paulo em Gálatas 2:4. Esses falsos irmãos são hoje abundantes na cristandade, pregando a lei mosaica ou inventando um sem número de regras para uma pessoa seguir a fim de ser salva. Isso quando não pregam que apenas os membros da sua denominação é que entrarão no céu. O que eles não explicam é como é que os portões celestiais ficaram fechados, trancados, por quase 2000 anos, até o fundador daquela denominação resolver destrancá-los quando fundou aquela seita há 100 ou 200 anos atrás. Aos irmãos em Tessalônica, Paulo alerta dos que pregavam mentiras com a mesma intenção de causar inquietação e insegurança. Eram pregadores que diziam que o dia de Cristo, ou o dia do Senhor, depende da versão que você usa, já estivesse à mão. Mas esse dia é a vinda de Cristo para reinar, e só vai acontecer no mínimo 7 anos depois do arrebatamento da igreja. A revelação do anticristo se dará também nesse período, na metade do qual período ele se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, como fala em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. Se esse homem que você citou é ou não o anticristo, eu não sei. E nem me preocupo com isso, porque eu aguardo pelo Senhor no arrebatamento. Eu não estou aguardando pelo iníquo na grande tribulação. Mas vamos à passagem que você mencionou. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco?
E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 10. Quando Paulo escreve, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, no versículo 1, entenda a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele como sendo o arrebatamento. Nessa vinda, o Senhor não chega a colocar seus pés no chão, mas nós que cremos, subimos para ter um encontro marcado com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, como fala em 1 Tessalonicenses 4,17. Quando o apóstolo continua dizendo que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo ou o dia do Senhor estivesse já perto, no versículo 2 de 2 Tessalonicenses 2, entenda que ele está falando do dia quando Cristo virá à terra para julgar as nações. Isso depois do arrebatamento e no final da grande tribulação. É um dia de juízo para as nações. Em João 14, 16 a 17, o Senhor prometeu que o Espírito Santo, que os discípulos receberiam para morar neles, e recebemos hoje também temos hoje no período da igreja, que começou em Atos 2, esse Espírito Santo nunca mais deixaria o crente. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Portanto, no tempo atual, o Espírito Santo está indissoluvelmente ligado e associado à igreja e aos salvos. E onde você encontrar o Espírito Santo, você encontrará o outro, que é a igreja. Ele é o que detém a manifestação do anticristo. E por isso o anticristo não será manifesto antes de a igreja ser tirada da terra juntamente com o Espírito Santo. É por isso que em Apocalipse 22, 17 você encontra o clamor em uníssono do Espírito e da noiva. Lá diz assim, e o Espírito e a esposa dizem, vem ao Senhor Jesus. Portanto, o que Paulo está dizendo em 2 Tessalonicenses é que eles não deviam se inquietar quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, porque isso é o arrebatamento, como se o arrebatamento já tivesse acontecido e eles tivessem sido deixados para trás para enfrentar o dia de Cristo, ou o dia do Senhor, que é quando Cristo descerá para julgar as nações e inaugurar o seu reino. Eles não deviam se preocupar com isso. As tribulações que eles estavam sofrendo, em 2 Tessalonicenses fala disso nos versículos 4 e 7, não deviam ser confundidas com aquelas que precederiam o dia de Cristo, quando o Senhor Jesus iria vingá-los, conforme 2 Tessalonicenses 1, 7. A prova apresentada aos Tessalonicenses de que esse dia de Cristo ainda não tinha chegado era o fato de o anticristo ainda não ter sido manifestado, porque primeiro devia ocorrer a apostasia, que é o abandono da verdade, e então ser revelado o filho da perdição. O ponto importante em tudo isso é ficar alerta contra os enganadores que não fazem outra coisa senão inquietar os cristãos. O versículo 3 revela que as informações que aqueles cristãos de Tessalônica estavam recebendo não passavam de enganação. Na falta de um YouTube na época, eles usavam de todos os subterfúgios para enganar. E por isso que Paulo diz para eles não darem ouvidos a esses boatos que chegassem, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola ou carta, como sendo de nós. 2 Tessalonicenses 2:2. Isso podia significar que alguns estariam dizendo ter recebido uma revelação do Espírito, como é comum ocorrer no meio carismático, que obviamente não vinha do Espírito Santo de Deus, e sim do espírito de homem, ou até de algum espírito enganador enviado por Satanás. Também podia ser que eles tivessem ouvido falar por palavra, mas palavra essa que não passava de boato. E até se tivessem recebido uma carta como sendo de Paulo, e é aí que Paulo inclui o quer por epístola como sendo de nós, até nessa situação,
eles deviam saber que estavam circulando cartas falsas dos apóstolos já nessa época. Como aconteceria nos séculos posteriores, não iam faltar livros, evangelhos, cartas totalmente espúrias, e supostamente inspiradas, mas que nada teriam a ver com a palavra de Deus inspirada. Então, como nos precavermos contra esses boatos, contra essas teorias conspiratórias que hoje são abundantes na internet? Aplicando um teste muito simples. Porque quando a palavra de Deus fala da vinda de Cristo para os salvos, isso não tem qualquer sentido de terror ou de inquietação, mas de alegria e consolo. Para o mundo deve ser terrível, sim, pensar nessas coisas, mas nunca para um salvo por Cristo, ao qual o Senhor promete guardar da grande tribulação. Essa promessa, juntamente com o alerta contra os falsos professos, que declarariam pertencer ao povo de Deus, você encontra nessa passagem. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, de 9 a 11. Em Mateus, ao falar desse tempo, que é posterior ao arrebatamento da igreja, o apóstolo descreve que nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mateus 24, 21. E isso deve ser motivo de terror, claro, para os que tiverem sido deixados na terra por ocasião do arrebatamento, aqueles que não eram salvos. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Os reis da terra e os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Essas passagens eu li de Lucas 21, 25 a 26, Mateus 24, 30, Lucas 23, 30 e Apocalipse 6, de 15 a 17. Terrível, não? Terrível, muito, para quem é perdido. Dizer essas coisas ao incrédulo tem tudo a ver, porque ele não desfruta da segurança alguma para a sua salvação. Mas qual tipo de mensagem que nós devemos dizer a nossos irmãos? Quando o assunto é a nossa partida da terra para nos encontrarmos com Cristo nos ares, quando Ele vier buscar a sua igreja, que mensagem? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4,18. Então, quando você receber de alguém um texto ou um vídeo de teorias conspiratórias sobre esse assunto, ou sobre a eleição de algum candidato anticristo, seja ele o Emmanuel Macron ou o Chapolin Colorado, fique atento. Mesmo que sejam prognósticos aterradores da escravização da humanidade que um tal líder possa usar, como os neural laces injetados na corrente sanguínea se alojam no cérebro como computadores de nanotecnologia programáveis. Se eu escutar essas coisas, pergunte a si mesmo, isso está me inquietando? Está me aterrorizando ou está me consolando? Aí você vai saber se deve guardar aquilo ou descartar como puro lixo, vindo de espíritos enganadores e doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.